Oi, Chuchu, voltei e hoje a gente vai fazer uma receita que uma seguidora pediu. Vou deixar aqui o comentário dela para vocês verem. Tá vendo que eu leio e respondo os comentários? Tá aqui. Ela pediu, quer dizer, ela perguntou se eu tinha uma receita de pão e uma de bolo. Então, eu tenho as duas. Já postei um bolo de banana aqui, mas quem sabe tá vindo mais outros bolinhos por aí. Mas hoje a gente vai fazer a receita do pão, que é super rápida. Vou deixar o valor total do pão no final e o valor dos itens que eu gastei, tá? No total da compra. E vocês vão ver que fica muito em conta fazer o pão em casa. Vem comigo. E primeiro, para fazer o pão, a gente vai precisar colocar o fermento biológico, o açúcar que vai servir de alimento para o fermento e a água. Água fria e água morna. Água fria na maior quantidade, mas a água morna precisa estar morna o suficiente para você colocar o dedo dentro e deixar lá e aguentar, tá? Mistura tudo isso e reserva. E em outro recipiente você vai colocar o mix de farinha sem glúten da sua preferência. O mix de sementes, mas essa parte é completamente opcional. Você pode colocar alguma semente que você queira como chia para aumentar a quantidade de fibra no pão. Coloca o sal e os ovos. São 2 ovos grandes. E depois você vai colocar o azeite. Depois que você fizer isso, você vai misturar tudo isso muito bem, até virar uma massa seca. E depois que você chegar nessa massa seca, você coloca o restante do azeite. O que é que acontece? Porque você vai dividir a quantidade de azeite para que o pão não fique muito oleoso. E então, é melhor dividir do que acabar colocando azeite demais. Eu fiz isso para ter uma proporção melhor na hora de montar a receita para vocês. E depois, você vai colocar as 2 colheres de sopa de farinha de aveia. Lembrando que a farinha de aveia que eu uso aqui é sempre sem glúten, que você pode encontrar com mais facilidade em alguma casa de produtos naturais ou até na Amazon. Depois que você fizer isso, você vai colocar aquela mistura que a gente fez primeiro do fermento junto com os demais ingredientes que a gente já estava misturando, para que a massa de pão ela comece a se formar. Vai misturando e mistura isso tudo muito bem até que a massa fique nessa textura. Quando ela ficar nessa textura, você vai levar para uma forma de pão. Eu usei uma forma de pão de silicone. Eu vou colocar a medida dela na descrição do vídeo para vocês. Coloca toda essa massa na forma e espalha com a colher. Se você tiver alguma dificuldade e a massa estiver grudando na colher, você pode molhar a colher com água e espalhar a massa, que vai ajudar a soltar a massa da colher e não grudar. Eu usei gergelim para polvilhar em cima da massa, para aquele pão ficar com a carinha de pão. Sabe aqueles pães de hambúrguer? Eu queria que ficasse com essa carinha, mesmo sendo um pão de forma. Então, eu coloquei gergelim branco em cima, polvilhei. Cobri o pão por pelo menos uns 10 minutos e deixei ele aí descansando. Depois disso, eu levei o pão para assar no forno por uns 40 minutos a 180 graus Celsius. Mas é sempre bom você vigiar o seu forno e ver quando começar a sentir aquele cheirinho de pão fresco dentro da sua cozinha ou do ambiente que você estiver cozinhando. Depois disso, você vai desenformar o pão. Não precisa esperar esfriar e nem precisa esperar esfriar para cortar. Dá para cortar ele quentinho ainda, que ele não vai solar e nem vai ficar duro, tá? Daí eu cortei uma fatia para vocês verem, mas cortei somente uma porque realmente estava muito quente. E cortei também para poder experimentar e mostrar para vocês. Obviamente que eu tirei ele do forno, deixei uns 5 minutinhos para esfriar um pouquinho. Ó, o pão fica muito fofinho e foi o primeiro pão que eu fiz com fermento biológico e deu super certo. Então, depois de umas 4 horas que eu deixei o pão esfriar, eu fui partir as fatias para vocês verem. E ele deu 14 fatias. Lembrando que eu já tinha comido 2 fatias, né? No caso. Daí, essa parte que eu deixei o pão só coberto com um paninho, ela foi um pouquinho mais seca.
Mas se você colocar ele coberto com um cobridor mesmo, ou até uma tampa, ele não vai secar, tá? Eu cortei todas as fatias e elas deram 16. Agora eu vou falar para vocês sobre o valor do pão e o peso de cada fatia. Então, Chuchu, essa foi a nossa receita do pão. É fácil de fazer, não dá muito trabalho, não tem muita farinha para você juntar, porque até porque você vai usar um mix de farinhas, tá? E não fica caro. Sério. Façam esse pão. Sei que vocês vão gostar. Ele dura mais ou menos assim uns 5 dias na geladeira, que é o tempo de você cortar todas as fatias, comer todas as fatias que dão, né? Que dão 16 fatias. Vamos supor que você coma 2 por dia. Então dá mais ou menos uns 7 dias. Então é mais ou menos esse tempo que ele dura na geladeira. Claro, se você for fazer o pão só pra você, né? É isso. Espero que vocês gostem da receita. Façam. Se fizerem, me marquem lá no Instagram. Vou deixar meu arroba aqui pra vocês. Uma outra coisa, comenta aqui embaixo qualquer receita que você queira que eu traga sem lactose e sem glúten ou zero lactose. Um beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo.